Então, meus amigos e minhas amigas, vamos para mais um encontro na Geometria Espacial, licenciatura em Matemática. Então, pessoal, nós já passamos por alguns conceitos básicos dentro da chamada geometria de posição. Hoje, pessoal, o que está plano a gente ver aqui na nossa aula 3 do dia 5 de março de 2022? A gente vai ver aqui, pessoal, um complementozinho dessa geometria de posição, considerando construções baseadas em perpendicularismo de reta e plano. Importante, pessoal. É claro que essa construção vai ser de quais sólidos? Prisma reto, cilindro reto, pirâmide regular, cone reto, tetraedro regular e o octaedro regular. Além disso, a gente vai trabalhar o quê? Planos perpendiculares e ainda o quê? Medindo distâncias e ângulos, ok? E ainda distância entre dois pontos, tá bom? Então, olha só. Nesse capítulo 2, que se encerra no item 2.4, pessoal, nós estamos trabalhando o quê? A construção desses sólidos baseado em perpendicularismo de reta e plano, tá bom? A gente vai sempre evidenciar reta perpendicular a plano. Então, a gente vai reapresentar esses sólidos, tudo bem? Só que agora você vai chamar de prisma reto, cilindro reto, pirâmide regular. Além disso, pessoal, a gente vai aqui fazer um complemento de planos perpendiculares. Pronto, aqui você encerra o capítulo 2. Já no capítulo 3, a gente vai trabalhar mais com cálculos, né? A gente vai trabalhar o quê? Calcular distâncias e calcular ângulos. Que ângulos são esses, professor? Entre reta, 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 plano, plano, plano. Tudo bem? E o item que a gente vai começar a trabalhar essa distância de dois pontos, que são os dois entes mais simples dentro da geometria. Então, vamos começar aqui com a chamada construção de sólidos baseada em perpendicularismo de reta e plano. Pessoal, quando eu falo do prisma reto, o que é que eu tenho que evidenciar para vocês? Lembrando que o que é um prisma? Prisma, pessoal, você tem que esse poliedro, ou seja, esse sólido geométrico, onde essa base superior, ela é congruente a essa base inferior, além de ser congruente, elas são paralelas. E isso é que caracteriza um prisma, tudo bem? Agora eu tenho um prisma que ele é reto. Então, quando é que esse prisma é reto, pessoal? As arestas laterais são perpendiculares à base. Então, você vai observar o seguinte, que esta base, ela está contida nesse plano alfa aqui, Ora, quais são as arestas? Por exemplo, eu tenho aqui a aresta, a linha, Então, esta aresta, a', pessoal, ela vai ser perpendicular ao plano que está na base. Já a aresta B', ela vai ser perpendicular à base, formando aqui um ângulo de 90 graus. C', da mesma forma, sempre formando um ângulo de 90 graus. E se você continuar assim, D', também formando um ângulo de 90 graus aqui, e finalmente E', aqui formando também um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, as arestas laterais são perpendiculares à base. Isso é o que caracteriza o prisma chamado reto. E você está percebendo que eu estou aplicando o quê? Perpendicularismo de reta e plano. No caso, a reta aqui só como se fosse as arestas e o plano como se fosse a base. Beleza? Quais são as consequências disso, pessoal? Essas faces laterais são retângulos. Então, você percebe que se eu evidenciar uma face lateral aqui, por exemplo, a face C', C', D'. Observe que aqui tudo é 90 graus. Vocês que são estudantes da geometria plana, todo quadrilátero, eu vou botar aqui de uma cor azul. Todo quadrilátero onde os quatro ângulos são retos, ele é chamado de retângulo. Todo quadrilátero que tem os quatro ângulos retos, ele é chamado de retângulo. Então, as faces laterais, elas são retângulos. Eu estou exemplificando só uma aqui, que é C', D'. Outra consequência, se a base é um polígono regular, então o prisma é regular.
Vamos supor que esta base aqui seja um pentágono regular. Quer dizer, se aqui eu tenho duas marcas, aqui eu vou ter duas marcas, duas marcas, duas marcas, duas marcas. Então, se esse polígono da base é um polígono regular, então o prisma, além de ser reto, é um prisma regular. Professor, como é que se chama esse prisma? Você vai chamar um prisma pentagonal regular. Quando é que o prisma é pentagonal regular? Quando a base é um pentágono, ele é regular. Todas as linhas do lado são iguais e ângulos também são iguais. Ok, pessoal? Show de bola? Beleza. Bom, agora vem o quê? Um prisma especial, chamado de paralelepípedo. Ora, quando é que um prisma pode ser chamado de paralelepípedo? Quando a base é um retângulo. Então, bem aqui é 90 graus, ó. Isso aqui também é 90 graus, ó. Isso aqui também é 90 graus, ó. Isso aqui também é 90 graus, ó. Pronto. Ora, você acabou de me dizer que o prisma, todas as faces laterais são retangulares. Olha, se a base também é um retângulo, então qualquer face, pessoal, pode funcionar como base. Qualquer face. Tudo bem? Aí você percebe que se essa face agora é um quadrado, ele é chamado de quê? Ele é chamado de cubo, né? Que é um dos sólidos mais conhecidos na geometria espacial, também chamado de hexaedro regular. Perceba que essa palavra hexaedro, esse prefixo hexa significa 6. O sufixo edro significa face. 6 faces. A palavra regular, que elas são todas iguais, tá bom? Então, vamos ver se você entendeu. Esse sólido, ele pode ser chamado de um prisma? Pode. Por quê? Porque a base inferior, ela é congruente à base superior. Então, se a base inferior é um retângulo, a base superior tem que ser um retângulo. E congruente, viu, pessoal? As medidas dos lados são todas iguais. Show de bola. Beleza. Só que você já percebeu que as faces laterais também são retangulares. Então, eu poderia dizer aqui que um prisma é chamado de paralelepípedo quando todas as faces são retângulos ou faces retangulares. Ok, pessoal? Beleza? É claro, se cada face dessa, ó, se essa base aqui, ó, que eu vou destacar aqui de azul para fazer, se essa base aqui fosse um quadrado e as demais faces todos quadrados, ele já deixaria de ser simplesmente um paralelepípedo, ele passaria a ser chamado de cubo ou um hexaedro regular. Beleza. Bom, agora o que é o cilindro reto, pessoal? O cilindro reto, pessoal, ele tem o quê? Ele tem geratrizes que são perpendiculares à base. Ó, se você tem um ponto A, aqui é um ponto B. Você já lembra da aula passada, da última aula, que a geratriz, pessoal, vamos aqui explicar de novo. Ó. Bem aqui eu tenho um eixo, onde esse eixo vai girar em torno desse lado aqui. Ó. Quando você gira, você vai formar exatamente o que, meu filho? Você vai formar exatamente esse sólido bem aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Esse sólido aqui, ó. Que você vai chamar de um cilindro. Beleza? Então, você está girando essa figurinha bem aqui que eu estou chamando de retângulo. Beleza. Então, esse segmento AB, né, a gente colocando numa linguagem mais simples, ele vai varrer todos os pontos do espaço. Ó, por isso que ele é chamado de geratriz. Ele é que gera o sólido. Então, essa geratriz aqui, ela é perpendicular ao plano da base. Ó. Perceba que a base aqui é um círculo. E esse círculo está contido no plano alfa. Então, se o segmento AB, que é chamado de geratriz, é perpendicular à base, então ele é chamado de um cilindro reto. Notem vocês, pessoal, aqui que tem uma característica comum desse sólido, é isso? Todos os segmentos aqui destacados, eles são perpendiculares ao plano, à base. Beleza? O que a gente poderia dizer ainda, pessoal? A reta perpendicular à base, que passa pelo centro do círculo, contém um eixo. Ou seja, ó, aqui tem o centro O, aqui eu tenho o centro O'. Então, existe aqui, pessoal, uma reta que passa por O'. Vamos botar aqui a cor aqui. Quando você traça aqui essa reta, pessoal, que passa por O', ela é perpendicular à base também, ó. Certo? Isso aqui você vai chamar de quê? Isso aqui é o eixo do cilindro.
É esse eixozinho que faz a rotação aqui. Beleza? Show de bola. Bora aqui, bora. Pessoal, e a pirâmide? Quanto é que ela é regular? Essa pirâmide, pessoal, ela é regular se a base é um polígono regular. Então, vamos supor que A1, A2 tem a mesma medida de A2, A3, e aqui seria A3, aqui teria um A4. Ó. Pronto. E A4, A1. Ó. Então, esse seria um quadrado. Tudo bem? Então, perceba ainda que a reta que contém o ponto V e o centro O é perpendicular à base, que vai formar um ângulo de 90 graus. Ó. Certo? 90 graus. Inclusive, pessoal, a gente vai chamar já que esse ponto O é a projeção de V sobre o plano alfa. Projeção. Que na pirâmide a gente vai chamar de altura. O que é a altura da pirâmide? É a distância do vértice ao plano. Quando eu falo distância, sempre formando um ângulo de 90 graus. Então, aí você tem a pirâmide regular. Aí, como é que ela vai ser chamada? Você dá nome, pessoal, à base. Ó. Professor, que base é essa? Essa base que eu estou destacando aqui de azul, ó, essa base não é um quadrado? É um quadrado. Então, como é que eu posso chamar esta pirâmide? Você vai chamá-la de pirâmide quadrangular regular. Pirâmide quadrangular regular. Tá bom? A palavra regular significa o quê? Que a base é um polígono regular. Show de bola? E ainda, quando você projetar o ponto V no plano, vai ser exatamente no centro desse polígono. E sempre formando um ângulo de quanto? 90 graus. Então, você tem um perpendicularismo de uma reta e um plano. Beleza. As faces laterais são triângulos isósceles iguais. Quer dizer, a gente pode provar, pessoal, através do que se chama de triângulos congruentes. Né? O professor Rui, que foi o professor de geometria plana para vocês, deve ter explicado o que são triângulos congruentes. Então, quais são os triângulos congruentes aqui? Vamos lá. É o A2, VO, o A3, VO, o A1, VO e o A4, VO. Eles são todos triângulos congruentes. Aí, o que acontece? Se aqui tem 3 marcas, aqui vai ter 3 marcas, aqui vai ter 3 marcas e aqui vai ter 3 marcas. Então, se você pegar o triângulo, por exemplo, V, A3, A2, ele é um triângulo isósceles. Da mesma forma que A1, A2 e V também é um triângulo isósceles. Só que são triângulos isósceles congruentes, porque esse lado VA2, ó, A2V, é um lado comum para a face lateral direita e para a face lateral frontal. Beleza? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Qual é o próximo sólido? Cone reto. O cone aí, pessoal, é a mesma ideia da pirâmide. Observe que o cone reto, esse segmento ó, que sai do ponto V, que é o vértice, até a base, que está contida nesse plano alfa, isso aqui faz 90 graus. Ó, e aqui é o centro da base. Naturalmente, a base é um círculo. O que é que você tem? Que a reta que passa pelo vértice e pelo centro da base contém o eixo do cone. Exatamente esse V, ó. Né? Lembrar que esta base aqui, ela é um círculo. Beleza. Aí está o cone reto. O que é que vem agora? Tetraedro regular. Pessoal, o prefixo tetra significa o quê? 4. O sufixo edro significa face. São 4 faces. Ó. Tem a face que é a base. Professor, qual é a base aqui? A base, pessoal, é essa que eu estou destacando de azul aqui. Ó. É esse triângulo que a gente vai chamá-lo de um triângulo equilátero. Professor, por que esta base que está destacando de azul é um triângulo equilátero? Por quê? Porque ele é um polígono regular. Tá bom? Inclusive, pessoal, esse tetraedro regular, que ele tem 4 faces, tem a face da base, ó, tem a face lateral que inicia em AB, tem a face lateral que inicia em BC e tem a face lateral que inicia em AC. Ó. Ele poderia ser chamado também de uma pirâmide triangular regular. Por que uma pirâmide? Perceba que o vértice que não pertence ao plano, né, que tem na base,
A partir daqui eu vou traçar esses segmentos, ó, VB, VC, VA. Então aqui você vai formar o que se chama de uma pirâmide. Então o tetraedro regular pode se chamar de uma pirâmide triangular regular. Agora, pessoal, o que acontece? Quando você traça a reta, eu vou botar uma outra coisinha bem aqui, ó, que passa por VO, bem aqui é 90 graus, ó, 90 graus. A gente já viu, agora que a pirâmide, quando regular, quando projeta o ponto V no plano, você determina O, que é 90 graus, beleza? Pessoal, da mesma forma que eu tracei VO, eu poderia traçar o quê? AP, onde bem aqui também é 90 graus, ó. É como se eu estivesse girando aqui a pirâmide. Então, qualquer uma das faces pode ser base, ó. Então, esta altura VO é a mesma altura AP. Aí você percebe que o segmento que sai de A para P intersectou o segmento que sai de V para O nesse ponto, que eu vou chamar de um ponto O'. Esse ponto O', pessoal, ele vai ser o centro do tetraedro. Então, esse cara aqui vai ser o centro do tetraedro. Certo? Então, se é o centro do tetraedro, pessoal, está a uma mesma distância dos três vértices. Ó. O', está a uma mesma distância de O', que está a mesma distância de O', e de O', Então, pessoal, a gente vai aprender no futuro bem próximo que aqui vai existir uma esfera que contém esses quatro vértices. Ó. A gente vai chamar de um sólido circunscrito, que é a esfera, e um sólido inscrito, que é este tetraedro aí. Por enquanto, pessoal, fique essa observação. Aí também você já aprendeu que se aqui tem uma marca, aqui tem uma marca, aqui tem uma marca, que são triângulos isósceles, não é isso? Só que você já percebeu que esse aqui, ó, tem uma marca, isso aqui é um triângulo equilátero. Então, essas faces todas são triângulos equiláteros. Então, quando você traça, por exemplo, VM, bem aqui é 90 graus também, ó. Então, esse VM, pessoal, ele tem várias denominações, né, que você traz lá da geometria plana. Esse VM é mediana do triângulo BCV. Além de ser mediana, é a altura do triângulo BCV e é bissetriz do triângulo BCV. Bacana? Então, vamos aqui às evidências. Ela pode ser chamada de pirâmide triangular regular. As faces são triângulos equiláteros iguais, né? Além de ser isósceles equilátero. Os triângulos retângulos APVO, APV. Por que ele é um triângulo retângulo? Novamente, não, é porque bem aqui forma um ângulo de 90 graus. Ó. Mas não é só isso, tem também qual, pessoal? O APV, né? APV tem o APB e tem o APC. Tudo vai formar um ângulo de 90 graus. Show de bola? Bom, VO e AP são perpendiculares às faces, né? VO e AP, como eu já falei, ó, né? Só formam um ângulo de 90 graus. Beleza. Construção de um octaedro. Ó, pessoal, o prefixo octa significa 8. O sufixo edro significa face, 8 faces. Ó. É como se fosse, pessoal, duas pirâmides sobrepostas, ó. Se eu destacar, por exemplo, isso aqui de azul, ó, é como se tivesse uma pirâmide de base, que eu estou destacando aqui de azul. É uma base, seria uma pirâmide acima dessa base e tem uma pirâmide abaixo dessa base. Então, você tem o quê? 4 faces acima e 4 faces abaixo. Então, por isso se chama de octaedro. Aí, por que ele é regular, pessoal? Vamos lá. Os segmentos AC, BD, ó, AC, BD e EF, eles são mutuamente perpendiculares. O que significa isso? Significa ser o seguinte, ó, que se você pegar o AC com BD, bem aqui é 90 graus, ó, de preto aqui, ó.
Se você pegar, por exemplo, o EF com o AC, bem aqui também é 90 graus. Ó. Show de bola? E, finalmente, se você pegar qual? Se você pegar, são três, né? AC, BD e EF. Ó. AC, BD e EF. Então, se eu botar o par, por exemplo, AC e BD. AC e BD. Eles são perpendiculares. Beleza, já coloquei. Aí qual é o outro par? AC e EF. Outro par. Também já coloquei. Aí, finalmente, qual vai ser? O BD e EF. Ó, esse BD e EF também são perpendiculares. Vou botar bem aqui, pessoal. Vou botar bem aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Bem pertinho do ponto, ó. Beleza. Então, eles são mutuamente perpendiculares. As faces são triângulos equiláteros. Porque assim, pessoal, nós já sabemos que esse lado aqui, ó, é congruente a esse lado da pirâmide. E agora a gente está concluindo que esse cara também é congruente, ó. Então, são triângulos equiláteros. Então, no octaedro regular, as 8 faces, elas são o quê? Elas são triângulos equiláteros. Beleza? A gente vai chamar de octaedro regular. Então, lá nos poliedros regulares, a gente vai voltar a estudar isso aqui. Então, esse segmento está destacado aqui de vermelho, pessoal, eles são chamados diagonais desse sólido. Então, as diagonais, elas são o quê? Mutuamente perpendiculares. Certo? Formam entre si um ângulo de quanto? 90 graus. Beleza. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui das projeções ortogonais. Olha só. A projeção ortogonal de um ponto P do espaço sobre um plano alfa é o ponto P', em que a perpendicular de alfa traçada por P corta alfa. Então, está aqui o ponto P. Ó. Se você desse uma perpendicular ao plano alfa, quer dizer, formando 90 graus, você determina P'. Ó. Então, esse P' é chamado de quê? Projeção ortogonal de P sobre alfa. Lembrar, pessoal, que essa palavra projeção significa tão somente o quê? Uma imagem. É como se você estivesse olhando P e visualizasse P'. Então, projeção é uma imagem. Aí você imagina o seguinte, como é que seria a projeção de uma figura? Então, pessoal, você vai projetar cada ponto dessa figura. Ó. Primeira projeção, segunda projeção, terceira projeção, estou colocando só os vértices, quarta projeção. Então, essa imagem que está aqui acima, é uma figura F, quando projetada no plano alfa, vai formar F'. Então, quem é este F'? É uma nova figura que se forma pela projeção dos pontos de F sobre alfa. Tudo bem? Isso é que você vai chamar de projeções ortogonais. E essas projeções, pessoal, recebem esse nome de ortogonais porque vão sempre formar um ângulo de 90 graus. Sempre um ângulo de 90 graus. Show de bola, pessoal? Bora ver aqui algumas aplicações? Bora lá? Sistema de coordenadas tridimensionais. É construído a partir de 3 eixos mutuamente perpendiculares e com origem comum. Então, eu tenho o eixo X, que é o eixo das abscissas. Bora lá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês, ó. Esse eixo X aqui é o eixo das abscissas. É uma palavra difícil, mas a gente escreve. Só um minutinho aqui, pessoal. A canetinha aqui está fazendo uma coisa que não deveria. Vou apagar bem aqui, peraí, rapidinho aqui. Apagar isso aqui. Pronto, aí é o eixo das abscissas. Bacana? Esse eixo Y aqui é o eixo das ordenadas. Você já deve lembrar. E aqui, pessoal, o eixo das cotas.
Então, eles são mutuamente perpendiculares. Quer dizer, bem aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo de 90 graus. Ó. Pronto. É como se fosse, pessoal, um canto aqui da sala onde você está. Ó. Aqui é a parede frontal, aqui é o piso, parede lateral esquerda. Legal? Então, olha só. Esse plano gama aqui, pessoal, esse plano gama, ele é formado pelos eixos X e Z. Ó. Então, essa parede lateral esquerda é o plano XY. Esse plano que é o piso é o plano XY, que é o plano alfa. E essa parede lateral frontal é o plano YZ, que eu estou indicando aqui por beta. Ó. Bacana? Então, aqui você tem o que, pessoal? Como é que eu localizo esse ponto P? Vem aqui. Esse ponto P, pessoal, ele tem o que se chama de coordenadas. Tem uma abscissa, tem uma ordenada e tem uma cota. Lembrar que essa cota é o valor de Z, essa abscissa é o valor de X, isso aqui é o valor de Y. Então, vamos supor que o ponto P tem as seguintes coordenadas, X, Y, Z. Então, em relação à origem, você vai se deslocar X unidades para a direita, aqui à direita do zero, né, pessoal? Y unidade para a esquerda e Z unidades para cima. Tudo bem? Então, se você passar uma paralela ao eixo X, ó, uma paralela, você vai encontrar, vou chamar isso aqui de P'. Ó, você passa uma paralela ao eixo X, uma paralela ao eixo Y. Então, onde elas se encontram, você determina P', tá bom? Aí, esse P', pessoal, é como se fosse a projeção de P sobre o plano XY. Professor, como é que eu localizo, por exemplo, esse P? Aí você vai passar aqui uma diagonal, ó P'. Aí você vai subir Z unidades. Então, aqui você sobe também Z unidades. Ó. Então, aqui é Z, ó. Pronto. Então, nesse plano aqui, que eu estou destacando aqui de preto, você tem exatamente o quê? A localização do ponto. É claro que eu botei P' no plano X. Se eu botar aqui P duas linhas, quem seria esse P duas linhas? É a projeção de P no plano YZ, ó. Se eu botar P três linhas, é a projeção de P sobre o plano XZ. Então, tem um XZ, tem um XY e tem um YZ. Aí você percebe, só que eu detalho essas projeções que formam o quê? Que você chamou de paralelepípedo. Confere? Paralelepípedo. Então, você está localizado um ponto no espaço. Antes, você localizou um ponto no plano. Tem a abscissa e a ordenada, que são as coordenadas. Agora, essas coordenadas agora, pessoal, elas não são mais duas, são três, porque além do eixo das abscissas e das ordenadas, tem o eixo das cotas. Então, pessoal, vamos ver como é que a gente localiza um ponto. Vamos lá, vamos ver um exemplozinho aqui, para ver se você entende. Bora lá. Quais as posições relativas das projeções ortogonais de um plano, sobre um plano de duas retas concorrentes? Bom, aqui é um exemplozinho aqui daquele assunto anterior. Então, vamos lá. Quais as posições relativas das projeções ortogonais, olha só, sobre um plano de duas retas concorrentes? Beleza? Então, vamos ver se você entendeu a pergunta. Ó. Quais as projeções relativas, quais as posições relativas das projeções ortogonais sobre um plano de duas retas concorrentes? Ora, meus amigos, se professor, mas vai depender da posição. Não, você pode fazer o seguinte. Duas retas concorrentes poderia ser a resposta. Mas poderia ser duas retas coincidentes ou poderia ser uma reta e um ponto pertencente a ela. Como é que funciona então? Ó, bora ver se você entende. Ó. Vamos supor que você tem uma reta R e uma reta S. Então, quando você projetar a reta R e S, elas estão no plano alfa, não é isso? Aqui. Você vai projetar no plano beta. Ó. Ora, na hora que você projeta R, então você vai projetar todos os pontos. Então, bem aqui vai formar um ângulo de 90 graus,
90 graus. Ó, pessoal, eu estou limitando aqui por uma questão até de organização, mas a reta não começa aqui e nem termina aqui, não. Então, estou determinando o quê, pessoal? R'. Então, quem é R'? Projeção de R sobre beta. Da mesma forma com S, ó. Bem aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, ó. Beleza. Então, estou determinando aqui o quê? Eu estou determinando S'. S'. Tá bom? Então, estou justificando que se eu tenho duas retas concorrentes, as projeções ortogonais, elas são também duas retas concorrentes. Só que eu poderia ter essa seguinte situação aqui, ó. Aqui eu tenho a mesma reta R, eu tenho aqui a reta S, ó. Perceba que a reta R, ela está furando o plano alfa, ó, que é chamada de reta secante. Só que R e S são concorrentes, porque existe um plano que as contém, ó, que é o plano determinado por RS. Esse plano vem aqui, ó. Inclusive, esse plano aqui, ele é perpendicular ao plano alfa. Então, quando eu projetar R em beta, então vou determinar, isso aqui é 90 graus, isso aqui também é 90 graus, ó. Pronto. Quando eu projetar S, pessoal, você vai ter a mesma projeção. Então, bem aqui você tem que R' é a própria reta S'. Então, estou justificando que elas podem ser retas o quê? Coincidentes. Tudo bem? Show de bola? Mas ela pode ser o quê? Ela pode ter uma reta e um ponto pertencente a ela. Como é que a gente justifica isso? Agora, pessoal, a reta R, ela não está mais sendo uma reta secante. No sentido, ela é secante, só que agora ela está perpendicular ao plano. Nesse caso, o plano alfa aqui, ó, o que aconteceu? Essa reta R, ela está formando um ângulo. Eu vou botar com outra cor bem aqui, ó. Ela formava aqui um ângulo. Vamos supor um ângulo alfa aqui, ó. Não, ângulo alfa não, um ângulo teta, para não misturar com aquele alfa. Agora ela é perpendicular ao plano, ó. Ah, então na hora que esta reta é perpendicular ao plano, na hora que você projetar, ela vai gerar um ponto, ó. Esse ponto P. Então, quem é P? É a projeção de R sobre beta, ó. Sobre beta. E aqui nós temos a reta S, ó, que vai gerar a reta S'. Beleza? 90 graus, 90 graus. Então, quando você faz isso, o que você está determinando? Você está determinando uma reta e um ponto pertencente a ela. Qual a reta determinada? S'. Qual é o ponto que pertence a ela? O ponto P, ó. Então, pessoal, essa história da projeção ortogonal depende da posição desses elementos que eu estou chamando aqui de reta. Perceba que essas duas retas estão contidas no mesmo plano alfa. Aqui somente a reta S, ó. Essa aqui é uma reta incidente, ó, mas não é perpendicular. Já que é uma reta incidente e é perpendicular. Então, o que vai ser projetado no plano beta vai depender da posição que a reta se encontra em relação ao plano. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vamos para o exemplo 2 agora. Agora sim, sobre a questão do ponto que tem 3 coordenadas. Aqui representa o X, confere? A abscissa, ordenada, isso aqui é a cota, que é o Z. Professor, como é que eu localizo esse ponto? Aí é fácil. A abscissa é 2, a ordenada é 3, aí você traça uma paralela ao eixo X, uma paralela ao eixo Y. Pronto, bem que você determinou P', ó. P'. Aí você traça a diagonal OP', aí determinou esse plano bem aqui, ó. Esse plano, pessoal, é que vai localizar quem? O ponto P. Como se fosse um paralelogramo, ó. Então, você vai subir quantas unidades? 4, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Tá bom? Aqui é 1, 2, aqui 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3. Então, tá aqui o ponto P. Show de bola? Então, se você quisesse, quem seria esse cara bem aqui, ó? Esse cara bem aqui. Seria P duas linhas. Seria a projeção de P no plano Y, Z. Então, pessoal, respondendo a pergunta primeira, qual seria a resposta? Seria esse P' aqui, ó.
seria abscissa 2, ordenada 3 e cota 0. Professor, por que essa cota é 0? Porque é o seguinte, pessoal, isso aqui é como se fosse um elevador. Ele está no quarto andar, ele vai descer para o térreo. Ó, pronto, aqui é o térreo. E aqui é o piso, é o solo, né? Térreo. Então, quais são as coordenadas desse ponto? 2, 3 e está no térreo. Então, aqui é 0. Ó. A cota é 0. Show de bola? O que ele vai perguntar agora? A projeção de P no plano YZ, ó. YZ, ó. Que é esse P duas linhas aqui, ó. Então, quem vai ser o P duas linhas? O que vai acontecer, pessoal? Agora, ele está no plano YZ. Então, quem vai ser 0? É o X, ó. Ele vai recuar 2 unidades para ele ficar nesse plano aqui, ó. Então, o que você pode aprender? Entendeu o seguinte, que quando o ponto está no plano XY, a cota é 0, quer dizer, ele nem sobe nem desce. Quando ele está no plano YZ, quem é 0? É o X. Ele não vai nem para a esquerda e nem para a direita. E se ele tiver neste outro terceiro plano aqui, ó, vou botar o P, 3 linhas, quem é 0? É o Y. Quer dizer, ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Vai ficar aqui, ó. O que ele perguntou agora na letra C aqui, pessoal? Bora lá. As coordenadas do simétrico de P em relação ao plano XZ. Pessoal, o que se chama de simetria? Ó, o plano XZ, que é o plano XZ, esse cara aqui, ó, XZ, ó. Então, o plano é esse aqui, ó, que eu vou destacar aqui de preto, ó. Esse é o plano. Então, ele quer o simétrico em relação a esse plano. Então, a simetria, o que é que vai acontecer, pessoal? Você vai estar a uma mesma distância, ó, aqui para o lado esquerdo, ó. Aqui, ó. Pronto. Então, o que é que você vai entender? Se do 0 para cá são 3 unidades, do 0 para cá vai ter quantas unidades? Menos 3. Menos 3. Bom, então o que é que vai mudar? Vai mudar apenas isso aqui. Então, quais são as coordenadas? A abscissa é a mesma 2, agora a ordenada é menos 3 e a altura é 4. Então, se você fosse localizar, pessoal, você passaria aqui uma paralela ao eixo do Y, uma paralela ao eixo X, né? Traça aqui uma diagonal, ó, e aqui você sobe, ó. De tal forma que aqui você vai formar um ângulo de quanto? Aqui, ó, uma paralela aqui, ó. Pronto. Tá bem aqui o ponto, ó. Que é esse ponto aqui? É o ponto aqui, ó. Então, quais são as coordenadas dele? 2, menos 3 e 4. Para você visualizar melhor, eu poderia fazer isso aqui para você, ó. Pronto, ele tá bem aqui, ó. Ele tá nesse plano bem aqui, ó. Que eu tô destacando aqui de vermelho para você, ó. Tá aí o cara. Beleza, pessoal? Show de bola? Poderia até apagar aqui para não confundir vocês, ó. Essa parte aqui não tem, não. Pronto, seria só isso aí, ó. É como se fosse, pessoal, uma porta, ó. Essa porta aqui, ela está, ó, fechada, ela vai abrir, ó. Fica abrindo, ó. Fica aqui, ó, rodando em torno desse eixo aqui, ó. Para cada posição que ela assume, ela tem um ponto P, P', P2', ponto Q. Show de bola? Bom, pessoal, então vamos para cá. Planos perpendiculares. Teorema. O que ele diz? Dois planos, alfa e beta, são perpendiculares se somente se um deles contém uma reta perpendicular do outro. Ó, observe o seguinte. Rapidinho aqui, ó. Perceba que alfa e beta formam ângulo de 90 graus. Como é que funciona? Você determina uma reta que está contida em alfa, uma reta que está contida em beta, e perceba que esses dois planos determinam T, ó. Beleza? Então, o ângulo formado pelos planos é o ângulo formado pelas retas R e S, ó, que é 90 graus. Ó. Então, vamos lá. Determina uma reta R que está contida em alfa, uma reta S que está contida em beta. Essas retas, elas são perpendiculares a T, ó. Então, o ângulo formado por elas é o ângulo formado pelos planos.
Então, pessoal, para você demonstrar isso, o que é que vai acontecer? Ó? É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ó. Tá aqui alfa e beta, o que é que você vai supor? Que existe uma reta que está contida em alfa, existe uma segunda reta que está contida em beta, existe uma reta T, que é a interseção de alfa e beta. Então, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer que esta reta T ela é perpendicular a S, porque elas são retas coplanares. Quer dizer, você percebe que T, né? T está contida em beta e S está contida em beta. Só que essa reta R também é perpendicular a T, ó. Reta R está contida em alfa e essa reta T está contida em alfa. Então, percebe que essa reta T é a interseção de alfa com beta, certo? Aí, o que é que você vai verificar? Essas duas retas R e S, elas determinam um plano, ó. E esse plano, por sua vez, é perpendicular a alfa e beta, ó. E aqui eu vou justificar aqui na próxima. Quando eu justifico isso, o que é que eu tenho? Que se R e S são perpendiculares, certo? Então, alfa e beta também são perpendiculares. Tá bom? Então, pessoal, com calma você pode fazer a leitura que você vai entender essa demonstraçãozinha aí. Então, pessoal, para não ficar muito longo, vou fazer só uma definição rapidinha aqui de distância entre pontos. A distância entre pontos, pessoal, origina um segmento, ó, que você sabe tão bem quanto eu, que você estudou geometria plana. Tá bom? Então, qualquer distância, pessoal, qualquer distância entre dois entes, duas figuras, vai ser a menor distância entre elas. Então, como é que eu calculo a distância entre o ponto H e o ponto D, que é chamado diagonal de um paralelepípedo? Você calcula assim. Essa distância D é a raiz quadrada das três dimensões. Ó. AB é uma aresta de medida A, BC é uma segunda aresta de medida B, e CG é uma terceira aresta de medida C. A gente prova que essa distância D é a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões. Professor, como é que a gente prova isso? É simples, ó. Bem fácil. Olha como é que funciona. Bem elementar. Ó. Eu quero chamar a atenção de vocês que isso aqui é 90 graus. A gente já viu que isso aqui é um retângulo. Ó. Beleza? Se essa dimensão BC é B, aqui também é B. Ó. Então, usando esse triângulo aqui, esse triângulo bem aqui, que é o triângulo ABD, ó, nós temos que BD ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado pelo teorema de Pitágoras, tá bom? Aí você vai perceber ainda o seguinte, ó, que esse segundo triângulo aqui, ó, também vem aqui a 90 graus, aqui, ó. Essa aresta HD é perpendicular ao plano, ó, então ela é perpendicular a qualquer reta do plano. Aí você vai usar esse triângulo bem aqui, ó, que eu estou destacando aqui de azul, ó. Beleza. Então, esse BD, que ora é a hipotenusa do triângulo primeiro, agora é cateto, ó. Então, o que é a hipotenusa é esse D aqui, ó. E se isso aqui, CG é C, aqui também é C, ó. Essas arestas laterais, elas são todas congruentes. Então, se você usar o triângulo BDH, você usa o teorema de Pitágoras, o quadrado da distância D, soma dos quadrados do A com BD. Só que BD ao quadrado, pessoal, é exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, show de bola. Ó. Então, se você isolar esse D, vai ficar o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados desses caras aí, ó. Bem interessante, né? Fácil. Beleza? Bom, bora fazer um exemplozinho aqui rapidinho. Bora lá. Rapidinho. Considere um cubo de 20 centímetros de aresta. O que é aresta, pessoal? É qualquer segmento que você tem limitando essas faces. É a aresta. Que une o ponto P ao ponto Q. Onde esse ponto P é o centro dessa face. Ele quer saber qual é a distância do ponto P para o ponto Q. Do ponto P de ponto para o ponto Q de queixo. Pessoal, para você calcular essa distância, você tem que saber qual é o plano que você vai trabalhar. Agora, perceba o detalhe aqui, ó, como é importante você fazer isso que eu vou fazer agora. Ó. Olha só. Ó. Perceba que eu determinei o plano
Qual o plano? Ó, vou botar aqui ó, um ponto A, ponto B, ponto C, ponto Q. Pronto, determina esse plano bem, ó. Professor, por que você determinou esse plano? Porque é esse plano que eu vou trabalhar. O que é o centro desta face, pessoal? Você traça a diagonal BC, BC, e essa outra diagonal aqui eu vou chamar de DE, ó. DE. No que você traça essa diagonal, você determina esse ponto aqui, ó. Aí você sabe que cada aresta dessa é 20. Aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, tudo é 20. Pessoal, se isso aqui é um quadrado, né? Porque o cubo, todas as faces não são, elas são, como é que se chama? Perpendiculares, né? Então, você tem um quadrado de lado 20. Quando você traça a diagonal, aí você vai pegar aqui, usar o que o professor Rui fez lá, ó. Ó. Bora lá. Eu vou até fazer melhor. Espera aí. Borrachinha aqui. Vou fazer melhor. Ó. Para fazer assim. Eu vou pegar essa face bem aqui, ó. Que face é essa? É B, D, C, E. Aí eu vou traçar essa diagonal e essa diagonal, ó. Vai se encontrar no ponto P, ó. Tá bom? Aí, pessoal, se aqui é 20, se aqui é 20, se eu utilizar o triângulo B, D, C, o que é que eu tenho? Eu tenho que BC ao quadrado é 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, porque aqui é 90 graus, ó. Utilizando aqui esse triângulo que eu estou chamando de um triângulo retângulo, ó. Esse cara aqui, ó. Aí, bem facinho. Então, o que é que acontece, meu jovem? Acontece o seguinte, que BC ao quadrado vai ficar o quê? 2 vezes 20 ao quadrado. Quem é BC? Raiz quadrada de 2 vezes 20 ao quadrado, que vai dar 20 raiz de 2. Isto implica, pessoal, que PC vai ser o quê? A metade, ó. 10 raiz de 2, ó, centímetros. PC. Ora, se PC é 10 raiz de 2, vem aqui, ó. Se é 10 raiz de 2, eu posso agora calcular a distância do ponto P para o ponto Q, que eu vou chamar aqui de uma distância D, ó. Lembrar que bem aqui é 90 graus, ó. Então, eu vou usar qual triângulo agora? PCQ. O que é que nós temos? Aí nós temos esse triângulo amarelo, ó. O quadrado da distância D é o quadrado de 20, mais o quadrado de quanto? De 10, raiz de 2, ó. Bem facinho. O quadrado de D vai dar o quê? 400, mais quanto, pessoal? 100 vezes 2, 200. Então, quem vai ser o D? Raiz quadrada de 600. Então, quanto é o D? 10 raiz de 2 centímetros. Então, pessoal, o segredo é você localizar um plano para você trabalhar. Então, como a gente já estudou essas seções, né? Então, aqui eu escolhi qual plano? A, B, C, Q. Tá bom? Mas antes eu tive que calcular o quê? PC. Aí eu utilizei esse plano, que é essa face, para calcular o PC, ó. Composto do PC, eu cheguei ao valor de D, ó. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bacana. Bom, pessoal, aqui um breve comentário, rapidinho. E próxima aula a gente vai falar sobre isso. O plano mediador. O que é o plano mediador? É o lugar geométrico dos pontos do espaço equidistante de A e B. Então, está aqui um plano alfa, tá bom? Está aqui um ponto A e um ponto B, ó. De tal forma que a distância AM é a mesma MB, tá bom? Então, qualquer ponto do espaço que esteja a mesma distância de A e de B vai formar o que você chama de plano mediador. E esse plano mediador, pessoal, ele está passando por M, ó, e é perpendicular a P, que é exatamente esse plano alfa aqui, ó, que é o plano mediador. Então, é como se estivesse girando isso aqui, formando um círculo. Só que não é esse círculo.
Isso aqui é apenas para você perceber que a distância desse ponto P para o ponto A é a mesma, mas qualquer ponto desse plano vai estar uma mesma distância de A e de B. Se isso aqui for o quê? O ponto médio. Então, por hipótese, o que é que a gente tem? A gente pode até provar isso lá no nosso encontro. Ó. Por hipótese, a gente tem que a distância de A para M é a mesma de M para B. Ó. Pronto. Isso aí é dado por hipótese. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, nós estamos aqui já com 50 minutos, agradecendo sua paciência, sua atenção. Eu espero, pessoal, que tenha sido esclarecedor aí mais essa etapa dentro da geometria de posição. E a gente já apresentando para vocês alguns conceitos básicos da geometria espacial. Ok, pessoal? Valeu, aquele abraço. Eu espero que vocês tenham entendido aí o suficiente, tá bom? Não deixe de fazer as atividades e depois a gente vai trabalhar essa atividade aí, tirando as suas dúvidas. Pois valeu, meu povo, aquele abraço e até a próxima.